Bom dia, pessoal. Pessoal, o que que acontece? A gente está aqui para mais um dia de mercado, né? E hoje eu fiz aí as minhas operações, né? Na verdade, a minha operação, tá? E essa semana, todas as minhas gravações, elas serão assim, nesse formato que vocês estão vendo, tá? Eu vou fazer um vídeo do vídeo. Por quê? É, Como todos sabem, né? Eu fiz aí o meu curso de operações aí com o professor Cássio, né? Ele sempre mostra aí nas lives de quinta-feira no YouTube, tá? Mas por que que eu vou fazer assim? Eu vou fazer primeiro a gravação do vídeo, porque essa operação de hoje, vocês vão ver que ela ficou com, acho que 40 e poucos segundos, tá? Por quê? No curso a gente aprende a forma como o professor opera. Só que é, eu ainda não tenho condição de estar voltando aí para a conta real ainda, né? Esse mês, talvez eu volte para o final do mês e até fevereiro, talvez eu consiga voltar aí para a conta real. E eu gostaria muito de poder voltar para a conta real e operar, por exemplo, com 5 contratos, com 10 contratos, entende? Só que quando os contratos eram eh, R$ 13 por contrato, por exemplo, né, era mais tranquilo, né? Era mais tranquilo. Se eu tivesse terminado o meu curso, se eu tivesse, por exemplo, começando a operar no mercado e os contratos ainda assim eram 13 reais por contrato, com R$ 500, né, como foi o valor que eu comecei na conta real, já daria para a gente fazer um bom operacional, tá? Só que, da forma como o professor opera, infelizmente para a gente que está começando sem dinheiro, a gente não tem condição de fazer um operacional daquele nível, é, a não ser que a gente faça operações entrando e saindo no alvo, tá? Mas é inviável, cara, é inviável. Eu testei na conta simulação, verificando como que ficaria a questão das taxas, e não é interessante, tá? Não é interessante. O operacional funciona, 100% aquilo ali, é muito bom realmente, tá? Mas a gente precisa ter dinheiro para poder fazer daquele nível, né? Sem dinheiro, infelizmente, não dá, tá? Porque pagando, ganhando ou perdendo, a gente paga taxas, né? Imagina, cada operação que você entra e sai, entra e sai, entra e sai, você está correndo risco e está pagando taxa, né? Você paga taxa lá toda hora. Entrou, saiu, você está pagando taxa. Então, dependendo da pontuação que você busca, dependendo do seu alvo, não é viável para quem está começando. O iniciante começar com um contrato, tá? Então, essa semana eu vou operar da forma como vocês estão vendo aqui na tela, tá? Gráfico de 30 minutos, gráfico de 60, gráfico de 10, tá? Esse gráfico aqui do lado é o EWZ, tá? Que é um grupo de ações brasileiras que é negociada na Bolsa de Nova York. Então eu gosto de colocar aqui porque o nosso índice, o nosso mini índice, o índice cheio, tanto o mini quanto o índice cheio, ele é formado justamente por essas ações aqui, do EWZ, tá? Então, isso aqui eu coloco aqui do lado para me ver, para me ajudar como um termômetro, né? Os 60 minutos está subindo, o 30 está subindo, o 10 está subindo, o EWZ está subindo, as ações estão subindo, porque o EWZ apresenta esse grupo de ações brasileiras na Bolsa de Nova York, né? É um índice das ações brasileiras na Bolsa de Nova York. Então, por isso que eu deixo ele aqui para me dar uma base também, um termômetro ali. Porque como o nosso índice ele é formado por esse grupo de ações, tá? Então, se o EWZ estiver caindo, obviamente também o nosso índice vai estar caindo, né? Se o EWZ estiver subindo, obviamente também o nosso índice vai estar subindo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: de toda essa análise que eu fiz do mês de dezembro, no mês de novembro, que eu estou operando na conta simulação, né? Porque mesmo antes de terminar o curso, né? Agora eu terminei as aulas. E o que que eu fiz? Eu vim fazendo as operações. Eu comecei na conta real, mas não foi possível, né? Eu não quebrei a minha conta, mas também eu não consegui fazer os meus R$ 500 crescer. Por quê? Com um contrato só, a gente fica em cima do preço. Então você tenta entrar na operação, você entra na operação, mas se você não sai no alvo, o preço volta e te tira ali, porque você fica em cima do preço. Agora, se você tem o poder de trabalhar com mais contratos, né? Então você sabe que o alvo é no 50%. O que que você faz? Entra lá na violidade de topo, coloca a sua parcial no local que você deveria estar saindo, você não sai, você coloca a sua parcial, tá? É isso que o professor faz. Mas isso, para a gente fazer isso, a gente tem que ter dinheiro, né? E com um contrato só, infelizmente,
É inviável fazer isso. Eu não consegui fazer isso, né? Com contrato não tem jeito. Ou você entra e sai no alvo. E eu não gosto, eu descobri que eu não gosto de ficar fazendo mil e umas operações, cara. Não, é horrível isso, é horrível. Cada vez que você entra, às vezes você entra, faz a primeira, deu certo, daqui a pouco você faz a segunda, já tomou loss, já fica negativo, e aí você entra naquela espiral de fazer uma, duas, três, quatro, 50, 60 operação, e aí não é legal, tá? Então, pra gente que é iniciante, infelizmente, ou você se contenta com R$ 20, R$ 30, R$ 40, ou você coloca uma meta como eu estou querendo colocar, né? E assim que eu conseguir voltar para a conta real, eu vou montar um operacional que talvez a gente vai crescer junto nisso aí, tá? Que vai ser da seguinte forma: eu vou começar buscando, por exemplo, com um stop, por exemplo, de ou de 250 ou de 180, né? Vai depender da minha análise ali do momento e para buscar sempre 500 pontos, ou seja, R$ 100, tá? A gente vai estar buscando sempre R$ 100 assim que eu voltar para a conta real, de 100 a R$ 120 por dia, tá? E eu vou fazer no mínimo uma operação só. Se eu sair no 0 a 0, aí sim eu tento outra. Se eu sair negativo, eu já encerro meu dia logo ali. Assim que eu conseguir voltar, mais para o final do mês ou eu acho que eu vou deixar mais para fevereiro mesmo, que infelizmente é, tá complicado financeiramente, né? E é aquilo que eu disse, né? Se eu tivesse voltando para a conta real, mas os contratos ainda fosse R$ 13 por contrato, aí sim, mesmo com R$ 500 daria para a gente estar operando com três, com quatro ou com cinco contratos, né? Porque aí a corretora seguraria ali, por exemplo, vamos supor, R$ 13 por contrato, ela seguraria, por exemplo, você operaria com cinco contratos, você teria que alocar 10, correto? É por isso que eu não consigo. É por isso que é inviável para o iniciante fazer operações como o professor ensina lá nas lives de quinta-feira no YouTube. Por quê? Só para você bater um scalp com cinco contratos, você tem que ter no máximo 12 contratos alocados, né? Fora o dinheiro que a corretora vai segurar lá, né? Então, como são R$ 100 por contrato agora, imagina, se você quer operar com 10 contratos, você tem que alocar 10 contratos, né? 5. Você vai fazer operações com 5, você precisa alocar 10, tá? Na verdade, você precisa alocar 12 contratos, né? E como são R$ 100 por contrato, são R$ 1.200 só que a corretora segura. Então você precisa ter mais 1.200, mais R$ 2.000 ali para você conseguir fazer uma operacional legal, né? E eu não quero isso. Então eu quero começar realmente pequeno e conseguir evoluir isso, evoluir esse financeiro, né? Então o que que eu vou fazer? Essa semana, por exemplo, vocês vão ver a minha tela dessa forma. Os vídeos das operações, eu não vou fazer comentários neles, né, como eu tenho feito os anteriores, e vai ser da seguinte forma: deu a entrada, eu faço a entrada, tá? Eu faço a entrada, pauso o vídeo, só volto quando, só vou voltar o vídeo, né? Quando, por exemplo, der a, a condição de colocar a operação no 0 a 0, tá? E depois eu coloquei no 0 a 0, eu pauso o vídeo novamente, tá? E só volto quando o preço me der a condição de colocar o preço, quando o preço já tiver feito um pullback, indicando a continuidade de baixa, para que eu possa descer o meu stop para esse máximo desse pullback, como vocês vão ver nessa operação aqui de hoje, tá? Essa operação ela ficou, acho que com 43 segundos, então eu vou soltar a operação aqui e aí vocês vão observar isso, tá bom? Desde já eu peço que se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo, tá? Deixe seus comentários para que junto a gente possa se interagir aí e se desenvolver nesse mercado. Então é isso. A partir dessa semana, eu vou fazer essa semana toda dessa forma, tentando pegar alvos maiores aqui dos 60 minutos. Por isso eu vou estar em tempos gráficos maiores, tá? Porque a gente que é iniciante, você precisa pegar, você precisa ter uma relação risco-retorno, que é o que você pretende ganhar e o que você pretende perder, positiva, para que no final do mês as contas fechem, entende? Então, o que que vai acontecer? Eu vou usar alvos dos 60 minutos. Hoje, por exemplo, eu estava tentando buscar esse gatilho aqui, ó. Esse gatilho 5 dos 60 minutos. Então, eu fiz a minha entrada aqui. Vocês vão ver que eu vou fazer uma entrada aqui assim, exatamente porque o preço já foi lá no gap. E aí, como ele voltou aqui, eu acredito que ele não fecha mais o gap ali, né? Essa era a minha crença, né? Que ele não voltaria a fechar o gap e que ele poderia vir e dar o nosso alvo aqui nesse gatilho, tá? Mas não aconteceu isso, mas tudo bem. O importante é você sair ali com a sua conta protegida e é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer a entrada, vou deixar o preço andar e
deu condição de proteger, eu protejo a minha conta, o meu dinheiro que está na conta vai estar protegido, eu fico tranquilo e eu espero o preço andar, tá? Deixa o preço trabalhar para ver o que que a gente consegue ali, tá? Então é isso, eu vou soltar o vídeo e aqui a gente vai fazer aí alguns comentários. Por exemplo, aqui, ó. Ó, soltei o vídeo, ó, foi feita a entrada, tá? Foi feita a entrada, porque, como eu disse, eu acreditava que esse preço não fosse lá mais fechar o gap. Aqui nesse caso, ó, eu já estou protegendo a operação ali com 10 pontinhos, tá? E a partir de agora, o que que acontece? Eu espero o preço andar, tá? E quando o preço fizer o pullback aqui, indicando que ele vai fazer esse movimento de alta aqui e para romper o fundo, né, até os 50%, para voltar a romper fundo, aí a gente tira o stop da gente e desce aqui para essa máxima aqui, por exemplo, ó, tá? Aqui, por exemplo, nesse momento, ó, o preço indicou que ele ia subir. Então, para mim, isso aqui já era um pullback. Eu fui descer o stop ali e ele acabou tirando